Fala, Deb, aqui quem fala é Gabriel Buzzi, sou Head de Tecnologia aqui na Rocket. Eu vou apresentar para vocês aqui a forma com que eu tenho trabalhado com IA para, de fato, usufruir dela de uma forma que eu consiga ser assertivo no código, entender o que ela vai fazer e, de fato, absorver, de fato, bons códigos, bons resultados com que a IA pode gerar, tá bom? Vamos lá. Como construir aí aplicações, como usar a IA mais ao nosso favor, né? Então, uma das coisas que aparece muito a galera me perguntar, tanto a própria galera, os devs da Rocket, eventualmente vocês perguntam aqui nas lives também, poxa, como é que, beleza, eu vejo muita gente falando de vibe coding, eu tenho medo disso, a IA vai me substituir, meu Deus, eu vejo pessoas falando, eu uso IA, e a inteligência artificial, ela é muito ruim, ela não gera código legais, ela só gera código ruim, só gera código que não faz sentido, está usando bibliotecas que não fazem sentido, e eu acho que isso é algo que a gente possa aqui conversar, discutir, entender um pouquinho melhor como é que a gente faz para, de fato, a inteligência artificial ela servir como um auxílio, servir como uma forma de eu acelerar o meu processo de desenvolvimento, como é que eu posso codar mais rápido com ela, como é que eu posso codar coisas grandes com ela, garantindo que o código esteja dentro de um padrão, como é que eu consigo usar a IA para codar algo que eu estou aprendendo, algo que eu preciso descobrir, algo que eu preciso treinar. Então, acho que faz sentido a gente entender como que a gente faz para executar isso. E aí eu vou trazer aqui qual é o processo que eu tenho usado no meu dia a dia. Eu uso tanto nos meus projetos pessoais, quanto nos projetos aqui na Rocket, que a gente eventualmente precisa fazer alguma coisa mais a nível de integração, mais back-end, tenho usado bastante aqui, ou até um projeto que eu vou mostrar mais para frente para vocês aqui. Como que a gente faz isso? Qual é a melhor forma da gente, de fato, usar a inteligência artificial para a gente codar? E aí, eu gosto de seguir o seguinte passo a passo, tá? Então, o primeiro passo que eu tenho aqui é planejamento. Tá? Então, é planejamento. O segundo passo é revisão. E o terceiro passo é código, tá? Então, quando a gente está trabalhando com IA, a última coisa que a gente vai tocar é o código. A última coisa que a gente vai deixar a IA tocar é o código. E aí é um erro onde a maior parte das pessoas acaba caindo. A maioria das pessoas que vêm conversar comigo sobre IA, elas estão falando assim, cara, eu estou codando. E aí a IA erra. Por quê? Porque está trazendo o código para cima. Ou seja, eu vou lá e eu peço para a IA fazer uma ação, fazer uma task, fazer algo específico, e eu simplesmente, se eu estou no cursor, eu boto no modo agente, ou se eu estou no code da vida, eu deixo no modo de fazer as coisas, e eu deixo ele operando direto. E aí o que acontece? O código eventualmente fica ruim, usa bibliotecas erradas, usa padrões que não usa padrões, faz coisas de formas que são diferentes do que você quer, porque você literalmente está pedindo para a IA falar e você não está revisando o que ela está fazendo. Antes de continuar aqui, deixa eu só ver o que o Ricardo falou. Até que ponto a IA traz segurança para um app, principalmente front-end, nesta geração de código automático? Vai depender do prompt escrito. Vamos lá. Olha, a gente ainda está no momento, Ricardo, de que a IA, ela não é tão... Ela está ficando melhor, mas ela não é tão incrível para front-end. Então, como que são as formas que, pelo menos, a gente tem usado aqui na Rocket e como que eu tenho também aplicado em projetos pessoais IA? Geralmente ela vem junto com como plugins como Figma, MCP, que basicamente eu tenho o design do nosso time aqui, ele constrói todas as interfaces, ele constrói de uma forma que fica bem componentizado, e a gente usa o próprio MCP que traz do Figma para o código, ou seja, eu pego já o componente componentizado, ele fica mais próximo do que eu quero atingir no final, tá? Então essa é a melhor forma de a gente ter bons resultados com IA. Porém, eu tenho, por exemplo, projetos pessoais meus que eu não tenho design. Eu até consigo fazer alguma coisa de design ou outra, mas eu, na maior parte das vezes, eu não faço essa parte de design. E aí, como que a gente pode trabalhar com isso, tá? O ideal é, primeiramente, você ter referências do que você quer fazer, e aí eu gosto muito de fazer da seguinte forma, eu codo a base do layout inteira na mão, do jeito que eu quero. Tá? E aí, eu depois, em cima disso, eu peço para a IA refinar, melhorar a posição, espaçamentos, paddings, experiência do usuário, para ficar melhor, porque às vezes eu falho nisso, mas eu prefiro geralmente montar o cru para depois deixar a IA fazer. Por quê? Porque se a IA faz tudo e você não tem um layout claro do que ela vai fazer, a estrutura do teu código ela fica muito dependente dela. E aí é uma coisa que particularmente eu tenho experienciado de uma forma negativa. Então, nesse caso, eu prefiro muito mais sempre dar a base para a IA e aí depois pedir para ela fazer. Existem outras formas de fazer isso também, que é basicamente você pode usar
outros projetos, como, por exemplo, um V0 da vida. Então, uma das coisas que eu gosto muito de usar para ter a base de como eu faço, eu até já mostrei em outros momentos aqui, foi usar um V0 da vida aqui para construir uma interface. Então, eu venho aqui e eu falo para ela, olha, construa uma interface, tem isso e aquilo, papapá. Vem aqui, ela executa para mim. Às vezes eu até peço primeiro para o Cloud gerar um prompt, daí eu mando esse prompt para o V0, o V0 gera, e aí eu me inspiro nessa interface e eu construo ela, tá? Mas eu não gosto de deixar a IA gerar a primeira versão de interface geral. Quando a gente olha, de fato, opa, cadê o... Sumiu meu navegador aqui. Aqui. Ficou pequenininho, né? Por exemplo, quando a gente vê, obviamente, uma interface como essa aqui, que o Gemini gerou, ela é muito bonita, com certeza. Só que ela tá, literalmente, muito genérica. Então, quando a gente começa a trazer design system e outras coisas aqui, ela começa a se perder um pouquinho. Então, particularmente, eu não sou tão fã. O que eu fiz em outros projetos também, Ricardo, foi o quê? Eu monto toda a base, o core, de como eu gosto que o design fica, eu crio um arquivo de regra, então eu crio um arquivo agente.md dentro do meu projeto, que tem toda a descrição, tem toda uma documentação de como funciona o padrão da interface, e aí, a partir dela, eu mando fazer coisas. A gente pode tentar trabalhar isso aqui hoje nessa live, mas existem outros passos antes da gente chegar lá, tá? Mas vamos voltar aqui pro passo a passo que a gente estava conversando agora, que é basicamente qual que é o passo a passo que a gente consegue usar para ser mais efetivo com a IA. Então, o primeiro é planejamento. E dentro dessa parte de planejamento, aí vem exatamente isso que a gente estava conversando. Primeira coisa de planejamento é pesquisa, depois é fundamentos, e aí eu vou explicar cada um desses aqui para a gente, e aí, obviamente, entender o que você quer fazer e o que eu quero usar. Então, vamos lá. O que eu faço quando eu estou planejando aqui dentro? Uma das coisas que é muito importante é a gente ter muita clareza do como eu quero que algo seja feito. Então, por exemplo, recentemente eu queria muito integrar, a gente está pensando em trocar aqui dentro da plataforma da Rocket a nossa autenticação para usar o BetterAuth, que é um plugin aí, uma biblioteca de autenticação, que ela tem várias vantagens interessantes. Só que a gente tem um back-end aqui que usa JWT, é um back-end mais antigo, ele é em Adonis, e a gente, não, por padrão, o BetterAuth não tem esse plugin. Então eu precisava implementar e entender se era possível. Só que eu nunca tinha trabalhado com o BetterAuth da vida. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar. Então eu fui lá, abri a documentação do BetterAuth, entendi como o BetterAuth funcionava, fiz uma POC básica ali de como fazer o BetterAuth funcionar, testar a autenticação, entender como funcionava, sem IA nenhuma, sem nada de IA. Tudo na mão. Por quê? Porque eu precisava, primeiramente, entender qual que era o fundamento, como que aquela biblioteca que eu queria usar funcionava, para que ela servia, ela atendia o que eu queria, quais eram os recursos e tudo mais. Eu posso usar IA nesse processo de aprendizado? Posso, até porque, por exemplo, hoje a maior parte das bibliotecas, elas até têm MCPs que trazem documentação ali para o teu terminal para te ajudar a entender melhor como que você tem que fazer as coisas. Beleza, pode usar. Mas é importante que, antes de mais nada, você entenda o que você está fazendo. Então, qual é o processo que eu gosto muito de fazer quando eu quero fazer uma aplicação maior? Eu gosto de, primeiramente, fazer uma pesquisa, então, seja no Google, Reddit, no próprio IA, pede para pesquisar na internet, faz um deep search, entenda quais são os benchmarks que existem. Então, como que as empresas, vamos supor que eu quero fazer um recurso aqui de envios de e-mails. Então, eu posso fazer todo um deep research ali dentro do GPT ou do Cloud e perguntar, cara, quais são os pontos que eu preciso ter atenção quando eu quero fazer um sistema de enviar e-mails em massa. Como que deveria funcionar, como as empresas usam, qual a estrutura, qual a arquitetura. Entenda tudo isso, faça a pesquisa, porque isso vai ajudar você a ter uma noção básica de, olha, preciso que meu projeto tenha isso, não preciso, porque se você partir muitas vezes do teu conhecimento básico, se você não tem uma visão de todo, você naturalmente vai pedir uma versão muito mínima e às vezes vai deixar vários gaps no meio do caminho. Então a primeira coisa que eu não quero fazer uma tarefa muito grande é muito de fazer essa pesquisa. Quando é uma tarefa muito menor, eu pelo menos tento entender aí, eu preciso saber se eu tenho os fundamentos, ou seja, eu sei quais bibliotecas eu quero usar, eu conheço elas, eu sei quais usar, então é importante saber fundamentos. Então, quando a gente está falando de IA e usar IA de uma forma inteligente, se eu sou um dev e eu não conheço fundamentos das coisas, eu dificilmente vou ser excelente com IA. Consigo usar ela? Consigo. Mas dificilmente eu vou usar ela de uma forma eficiente. Eu vou estar, às vezes, esquecendo de referenciar bibliotecas, eu vou estar esquecendo de dizer que ela deveria usar de uma forma ou de outra,
não vou conseguir debugar, vou criar problemas no meu código porque eu não sei referenciar formas específicas de fazer. Então, a gente viu aqui quando eu testei o Gemini com o Opus, a gente viu que um usou Context API enquanto o outro usou um dado mocado em um arquivo JSON. São formas diferentes de fazer a mesma coisa. Mas qual funcionaria melhor para cada um dos casos? Talvez acho que aqui o Context API poderia ser bom justamente porque os dados eram os mesmos ali em todos eles, ele quis simular uma request, ele quis fazer coisas semelhantes, pode ser. Podia ser o dado mocado? Pode ser também. Tudo depende de como você entende que faz mais sentido para o seu projeto. Mas para isso é importante que você entenda o fundamento de cada uma dessas coisas. Por que existe um, por que existe outro? Qual é o melhor caminho? Então, vamos supor que eu quisesse fazer um formulário aí dentro da minha landing page. Eu posso simplesmente mandar a IA fazer um formulário. E aí ela pode randomicamente usar diversas bibliotecas de formulário. Pode usar nenhuma biblioteca. Mas se eu conheço, poxa, uma biblioteca que funciona muito bem para trabalhar com componentes não controlados, vou usar o React Hook Form para fazer, vou usar os Dodge para fazer validação. Se você instrui a IA, ou seja, você tem esse fundamento de que essas são as bibliotecas, de que esses são... a melhor forma de fazer é melhor para você conseguir direcionar e conseguir atingir resultados bons com a IA. Se você não especifica isso, você tende a ter resultados muito aleatórios. Então, quando a gente está falando aqui de planejamento, é justamente você entender o que você quer fazer. Então, eu quero fazer isso, com essas ferramentas, dessa forma, para a gente atingir o objetivo que eu quero. Né? Então, é importante que vocês gastem mais tempo aqui no planejamento do que em qualquer outra etapa do uso da IA. E é o que a galera faz ao contrário, gasta muito tempo com o código e a IA fica fazendo errado, não faz o que quer, 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 e aí gasta 30, 40 minutos, 2 horas mexendo na IA e diz assim, pô, IA não funciona. Mas não é que ela não funciona. Você partiu sempre dando instruções erradas. Agora, se lá no começo você dá a instrução correta, você tende a ter objetivos legais. A gente já vai fazer aqui um teste. Eu vou pegar tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês e a gente vai fazer aqui uma aplicação que eu fiz aqui na Ops semana, inclusive, para esse não problema, vou contar essa história para vocês e aí a gente faz ao vivo aqui ela, tá? Aí, beleza, fiz o planejamento, descrevi certinho o prompt, mandei para a IA vai começar a gerar o planejamento, você vai revisar esse planejamento, você vai pedir para ela ser detalhada. Então, pede para ela dar exemplos de código, como ela vai criar, como ela vai usar, como ela vai fazer, revisa, dá direcionamentos, dá ideias para ela, sugere, até que esse planejamento mesmo aí esteja muito claro, ele funcione para aquilo que você quer fazer, tá? E aí, por último, você manda a IA executar o código, tá? E aí existe algumas formas de você fazer isso. Minha experiência, os modelos eles funcionam muito melhor, por mais que eles tenham context window aí, tem o Gemini, a gente vê 1 milhão, o GPT já tem 1 milhão de context, até o Cloud hoje já consegue entre 240 a 1 milhão de tokens de context window, é muito bom? Mas, cara, a gente vê que depois de 180 mil tokens, o modelo ele já começa a alucinar muito. Então, ter 1 milhão, 2 milhões, no momento atual hoje, não tem tanto valor assim. Então, o que eu recomendo é que você trabalhe sempre com tarefas pequenas, tá? Então, o que eu faço? Eu planejo aqui uma tarefa grande, peço sempre para o planejamento basear essas etapas em etapas não tão grandes, e aí eu mando ela fazendo de fase em fase até a gente chegar no resultado, tá? Vamos fazer isso aqui junto, que eu acho que é muito legal a gente botar isso aqui na prática, de entender para vocês também verem, que eu achei muito fácil falar, mas acho que praticar e executar isso aqui pode não ser tão claro, tá? Eu vou criar um projeto aqui do zero, e aí, como eu já apresentei em outra live, eu vou usar o Better T Stack aqui. Eu vou ser bem sincero aqui, a gente não vai exportar muito com o código em si, mas a gente quer com a ferramenta, porque a gente está testando de fato como usar a IA para gerar bons resultados, tá? Eu vou botar aqui que eu quero uma backend, pode ser em Rono, tanto faz. Vou usar Node.js, não vou usar gRPC, pode ser SQLite, pode ser Drizzle, setup básico. Okay. Aqui PPM, pode ser script, ok. E aqui a gente vai botar aqui, live, email sender. O que a gente vai criar aqui, tá? A nossa ideia vai ser criar basicamente um sistema como o MailChimp da vida, o ActiveCampaign, essas ferramentas assim que basicamente você cria uma campanha e envia e-mails massivos para ela. Tá? Então a gente vai criar uma ferramenta assim, a gente vai criar só o back-end disso para a gente conseguir entender como isso aqui funciona. Tá? Então eu vou abrir aqui basicamente o meu terminal e eu vou criar aqui esse meu
projeto. Isso aqui, o Better Stack, só para quem não conhece e não está acostumado, ele é só uma forma inicial de você iniciar boilerplates, tá? Então ele vai iniciar aqui para mim basicamente um projeto que usa Rono como API, usa Drizzle conectado no SQLite, tem até autenticação com o Better Auth, que apesar de que eu acho que esqueci de tirar, que não precisava. E aí ele cria para a gente aqui o projeto, tá? E aí eu posso abrir ele aqui no Cursor. E aí aqui a gente já vê o projeto criado, tá? Então ele cria basicamente aqui a base do projeto para a gente, tá? Mas o que importa aqui para nós é a gente fazer o planejamento, tá? Então eu vou abrir aqui só o terminal do meu curso mesmo, porque eu vou usar o Cloud Code aqui nesse exemplo, tá? Como que eu gosto de fazer, e inclusive como que eu fiz, tá? Até para trazer um pouco da história de por que a gente vai fazer isso aqui, esse teste, e o que a gente precisou fazer essa semana, tá? A gente basicamente queria enviar o último e-mail da Black Friday, inclusive, se você está aqui, essa é a última semana, a última oportunidade, na verdade, últimos 4 dias para você assinar a plataforma da Rocket City na promoção de Black November, então não perca a oportunidade. E nós vamos enviar esse e-mail. E aí o que acontece? A gente tem uma base de mais de 1 milhão de contatos para ser enviados e-mails. E a gente já tinha estourado o limite que o nosso HubSpot poderia enviar naquele mês, nesse mês de novembro. E aí a gente queria mandar uma base aí para os contatos mais antigos, contatos que faziam tempo que não estavam acessando a base. E aí a gente tinha cerca de mais ou menos 1 milhão de e-mails que precisavam ser enviados. Tá? Na verdade, no final dava 800 mil, mais ou menos, envolvendo alguns usuários para conseguir atingir. E aí a gente não tinha uma ferramenta, a gente não queria gastar além do que a gente já tinha. E aí eu lembrei que nós temos hoje, a gente usa dentro da Rocket, a gente usa o AWS SS, que basicamente é o Simple Email Service da Amazon, e a gente tem um plano lá bem grande que a gente consegue aí atingir 1 milhão de e-mails enviados no dia, com um limite de 500 e-mails por segundo. E eu pensei, vamos fazer o seguinte, então, vamos tentar criar um sistema que envie e-mails aqui, como se fosse uma campanha da HubSpot mesmo, de uma forma que eu consiga enviar isso dentro dos limites uma vez e controlar quem abriu, entender quem abriu e quem não abriu. Inclusive, deixa eu até abrir aqui o meu outro terminal, que eu tenho ele aberto aqui. E aí eu pedi para facilitar, como eu queria que isso daqui rodasse a nível local mesmo, eu pedi para a IA criar usando uma TUI, que é Terminal User Interface, chamada Inc, que a gente usa, que é JavaScript para terminal, que basicamente conseguisse criar e atualizar em tempo real. Então a gente mandou aqui para 800 mil usuários, tantos abriram aqui, tantos clicaram essa base, e basicamente eu consigo ter essa atualizaçãozinha dessa partezinha aqui em tempo real, conforme a galera vai abrindo. Tá? Então é bem interessante aqui para a gente começar a entender que eu criei uma aplicação para resolver um problema da Rocket rápido, usando IA, e eu fiz isso em 1 hora. Então, basicamente, fiz uma aplicação inteira como a HubSpot para a parte de envio de e-mail em apenas 1 hora e resolvi um baita problema da Rocket, que era mandar esses 800 mil e-mails. Tá? E aí, como que a gente fez para criar isso daí? Eu criei um prompt, até deixa eu ver se eu tenho ele aqui, para a gente até... Se eu tiver aqui é mais fácil, que daí a gente não gasta tanto tempo escrevendo prompt. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu abrir aqui o código. Talvez eu consiga pegar o prompt inteiro aqui, tá? Deixa eu ver se está aqui. Tenho aqui, olha só. Vou copiar e vou ler aqui pra gente, tá? Deixa eu só botar abrir um novo arquivo aqui. E tá aqui nosso prompt, tá? Basicamente falei para ele o seguinte, olha, crie um plano detalhado para a gente construir uma CLI de envio de uma aplicação de envios de e-mails. Essa aplicação vai usar o AWS SS, ou seja, já estava dizendo aqui qual que é a biblioteca que a gente vai usar para envio de e-mails. Minhas cotas atuais são de 1 milhão de e-mails diários, a cada 24 horas, e um máximo de 500 e-mails por segundo. Ou seja, eu dei várias instruções aqui para ele, porque eu entendi que toda essa parte de rate limit que essa aplicação deveria ter, tinha que ser baseado nessas minhas cotas que eu tinha, né? E aí eu botei, olha, essa aplicação, os requisitos são que, olha, ela deve carregar todos os contatos num banco de dados, ela deve ser possível criar campanhas, eu preciso saber atualizações dos contatos das campanhas
para conseguir fazer o track de e-mails enviados, e-mails abertos, e-mails clicados e os e-mails que deram bounce, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem um pouquinho melhor isso aqui. Deve ser possível parar e dar resume, né, que é continuar a campanha que está sendo enviada, ou seja, vamos supor que minha internet caísse, eu poderia continuar de onde parou. E aí eu botei que a campanha vai ter e-mails relacionados com ela, que serão enviados com seus status enviado ou não. Os e-mails também, todos os e-mails que a gente for enviar também vão ter assuntos e o conteúdo com um título customizado, né? Esse título ele é para customizar, no caso ali, se eu quiser buscar no banco de dados SQLite que eu usei aqui, para encontrar qual que é as campanhas que eu tenho. E aí eu botei, olha, essa aplicação vai rodar localmente e não precisa, e vão ser usados cerca de mais de 500 mil e-mails vão ser enviados, tá? Tenha certeza de considerar que use as bibliotecas que estão já no package.json aqui que eu já tinha configurado e instale outras se for necessário. Tenha certeza de que essa CLI seja uma TUI visual que atualize em tempo real. E aí eu falei para ele, olha, como que eu espero que execute? Eu vou rodar o CLI command, vou selecionar a campanha, depois eu vou selecionar qual campanha eu quero enviar, e aí, por fim, eu vou poder acompanhar essa campanha em tempo real. Então, basicamente, eu dei toda a instrução de passo a passo, citei algumas bibliotecas, citei o que eu queria, citei como ela funcionava, e aí, a partir disso, eu criei o planejamento. Então, a gente vai fazer exatamente isso aqui ao vivo aqui, tá? Então, a gente vai esperar rodando, mas só para a gente ver o planejamento. Então, eu botei o planejamento aqui no terminal, botei no modo de planejamento, e aí, a partir disso aqui, a gente espera ela rodar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ler aqui o meu package.json, vai começar a entender algumas coisas aqui, como que ela deveria funcionar, vai fazer, possivelmente, der alguma pesquisa ou outra na internet para entender o que tem e o que não tem. Deixa eu fechar. Vou deixar aberto. Tá? E aí a gente vai aguardar até que isso daqui conclua, tá? Deixa ele fazer aqui, ó. E aí uma das coisas legais é que o modelo Opus agora ele já vem até com essa parte de exploração de código que ele faz em tempo real aí 3 agentes simultâneos para conseguir fazer uma compreensão aqui da base. Então, olha só, ao mesmo tempo que ele está explorando, tem um agente explorando aqui a minha base de meu código, meu codebase, tem um que está fazendo uma research sobre o TUI Libraries para usar, tem um que está fazendo sobre a SDK da AWS. Então a gente vê aqui o próprio modelo aqui fazendo várias ações ao mesmo tempo. Aí, ó, pronto. Aqui ele já está pedindo para acessar lá a biblioteca do NPM para conseguir consultar. Vou só aguardar aqui. Isso pode levar uns segundinhos, tá? Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntando. Se não estiver aguardando. E aí, para quem ficar até o final, hoje a live vai aproximadamente até 3 horas. Eu ainda tenho mais 2 dicas bem legais para a gente conversar aqui, tá? Para quem quer usar IA para acelerar o desenvolvimento. Vamos aguardar. Olha, eu acabei de receber uma notificação de que o GPT, lá no início, a gente pediu o Faustão andando de skate. Olha, a comparação do Faustão andando de skate não ficou tão parecido, né? Ficou artificial comparado com o que a gente fez do Gemini aqui, né? Deixa eu pegar aqui o que a gente fez do Gemini aqui. Pra gente poder comparar enquanto isso. Olha a diferença. A
qualidade fica muito forte e ele acaba tirando muito dos traços, fica muito mais artificial, né? Ó, tá criando o plano pra gente, ó. Basicamente conseguiu fazer o que tava fazendo. Vamos aguardar ele terminar de criar o plano. Então, ó, a gente, voltando lá para a tarefa que a gente estava fazendo de criar um planejamento e tal, aqui o Cláudio ele faz algumas perguntas no meio do caminho, que ele gosta de trabalhar com o Human in the Loop, então ele me questiona e tira dúvidas no meio do caminho para entender o que eu quero. Então ele está falando assim, olha, como é que você quer importar os contatos? Eu quero CSV, porque no meu planejamento, no meu prompt eu não falei que era CSV, então ele pergunta aqui para mim, ele pergunta assim, olha, para os webhooks você quer receber do S, você vai usar uma rede pública ou você vai precisar de uma solução como o ngrok? Aí eu vou dizer que vou usar o ngrok aqui. Para e-mails, você vai usar templates ou HTML? Eu vou usar aqui arquivos HTML local. Aí ele perguntou que tipo de banco. Eu vou usar o próprio SQLite para fazer jobs. Então aqui eu até não especifiquei nesse prompt, mas eu posso usar um plimit, que é uma biblioteca, ou um pkiwi para fazer a parte de fila. E aí eu só dei essas instruções para ele, já vai seguir. Então o planejamento, o próprio modelo aqui, como o do Cloud, que ele tem isso, ele até te questiona algumas coisinhas para facilitar o planejamento. Mas para vocês verem como é importante essa parte de planejamento, nada disso daqui está executando código. Isso aqui literalmente leu e fez pesquisa, e no final ele vai me entregar aqui um planejamento para daí eu ler, entender, avaliar e aí modificar se precisa, tá? Então enquanto ele faz aqui, deixa eu abrir um GIST aqui. Deixa eu criar aqui. GIST. E deixa eu botar para a gente aqui os templates que eu apresentei para vocês. Cadê? Cursor. Aqui. Vou pegar o code review. Code view MD. PRMD. E aí aqui eu vou botar o commit MD. Tá? Então deixa eu já botar aqui todos os 3 arquivos. E aí já serve de brinde da live aqui para vocês terem esses comandos, tá? Isso aqui funciona no Cursor, funciona no tá aqui. Funciona no Cursor, funciona no Cloud, no MD, no OpenCode, funciona no Droid, do Factor, funciona no princípio no Gemini CLI, funciona no Windsurf, funciona no Tray, então vocês conseguem usar, tá? Então fica aí o linkzinho para vocês. Enquanto isso, a gente agora volta aqui e a gente já tem basicamente aqui o nosso plano pronto, tá? Então vamos tentar ler aqui, ele vai ser bem grande, mas só para a gente passar por cima do planejamento que a gente estava fazendo, daquela ferramenta que a gente começou a construir. Então basicamente ele fala que, olha, o planejamento do que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha, vou criar um app CLI aqui, então aqui dentro, ele já está definindo que ele vai aqui dentro da minha pasta apps criar uma pastinha CLI, tá? O que ele está definindo aqui para mim. Cadê? Opa. Que vai ser responsável por fazer envio de e-mails. As decisões principais são que tem que ter uma importação de CSV, o arquivo HTML dos templates de e-mail vão ser locais, ele vai usar SQLite para fazer a parte de filas, vai usar ngrok para fazer a parte de webhook. Tá? Só para quem não conhece, ngrok basicamente é uma forma de eu expor o meu localhost para uma URL externa. E aí, por exemplo, lá o AWS SES, que é o sistema de envios de e-mails da Amazon, ele vai enviar uma requisição para essa minha request do ngrok, que vai bater no meu computador local. Então, toda vez que alguém abrir um e-mail, ele manda essa requisição aqui. Para esse script aqui, isso aqui atende, tá? Aí ele explica como é que vai ser a estrutura de pastas, qual que é o fluxo que ele vai servir, então tem um data flowzinho aqui que ele criou para mim, para ver se faz sentido. Obviamente que aqui eu vou rezar rapidinho, tá? Mas o seu papel como dev aqui é ler cada uma dessas etapas, entender? Então aqui ó, ele mostra como que ele vai criar o banco de dados, você tem que ver se esses são os campos que você quer, é assim que você quer que funcione. Aqui ele tem toda a estrutura final do projeto, então ele mostra para mim aqui o que ele arquitetou, se eu gosto dessa estrutura, se eu não quero, se eu quero um clean arc, se eu quero uma estrutura hexagonal, se eu quero um negócio mais complexo, você vai decidindo aqui. Aqui ele mostra quais são os seus comandos, pô, esse é o comando que eu quero, é outro, não, faltou algum comando, você tem que ir instruindo ela aqui, né? Então ele vai mostrando tudo como vai ser, como que ele vai visualizar, e aí no final de contas aqui, eu que sigo, dando instrução, olha, posso seguir aqui, ou eu posso vir aqui e falar assim, não, continue planejando, e eu vou dando mais instruções. Então, eu quero que você use
a biblioteca Inc, eu quero que você use OpenTY para fazer a parte de interface do terminal, quero que você use, ao invés de fazer via CLI, eu quero que mudei de ideia, vou fazer via front, então traz e retorna tudo isso usando REST API. Então toda essa parte de planejamento, de quem guia como vai ser as coisas, é o mais importante, é o que você tem que fazer aqui. Então a partir do momento que eu aceitei, esse aqui é o plano que eu vou fazer, já revisei ela, ajustei, aí sim eu mando a IA começar a codar. Então, a partir do momento que a IA está codando aqui para mim, ela vai fazer tudo que tem que fazer, tá? Eu ainda gosto de fazer um passo antes, eu até vou passar aqui, que eu falo assim, gosto de fazer o seguinte, olha, create a detailed and phased plan in a markdown. Vai. Eu gosto de pedir para ele criar esse plano detalhado em markdown, porque aí depois eu posso ficar lendo ele com mais calma em Markdown de uma forma mais legível do que aqui nessa parte, nessa visualização que o Cloud Code dá, e aí eu posso mandar ela fazer de fase em fase. Então ela vai criar aqui, ele vai demorar um pouquinho porque é meio longo, esse arquivo que ele tem que criar, mas ele vai criar um arquivo de planejamento muito semelhante com isso aqui. Ó. Deixa eu abrir um outro aqui que eu tenho. Aqui, ó. Ele vai criar um arquivinho muito semelhante com esse aqui, ó, que é o plano de implementação. Tá? Deixa eu minimizar isso daqui. Que é basicamente esse plano de implementação. E aí, deixa eu só ver aqui no preview. Basicamente, ele cria todo aquele mesmo planejamento que a gente viu, com toda a estrutura, arquitetura e tal. E aí, aqui para baixo, ele começa a criar as fases. Ó, aqui a arquitetura. Aqui embaixo a gente vai ver que ele cria as fases de desenvolvimento. Aqui, ó. Ele já passou da fase 1. Fase 2, aqui, ó. Fase 1. Então, aqui são as implementações de fase por fase. Então, a primeira fase, ó, vamos fazer o setup do DB. Então, lembra que eu falei para vocês, depois que você tem o planejamento construído, qual é o que você vai fazer? Você vai mandar ele fazer em pequenos steps. Então, ao invés de eu fazer um projeto inteiro em o que a galera gosta de chamar de one shot, que é uma prompt só, eu faço o planejamento em um prompt, encerro, limpo o meu histórico de conversa e eu mando executar a fase 1. Faz a fase 1. Terminou a fase 1, limpo de novo, vai para a fase 2. Terminou, vai para a fase 3. Dependendo, obviamente, o tamanho da tarefa que ele tem que fazer, eu até mantenho no mesmo contexto ali, porque às vezes a tarefa é pequena, tipo, isso aqui de fazer o setup do DB, rapidinho, então eu posso manter o contexto dela para daí configurar o próximo etapa, por aí vai. E aí, no fim, eu tenho um projeto pronto e concluído com muito mais precisão do que eu simplesmente mandar ele gerar um código de uma vez. E esse foi o formato que eu faço e eu trabalho diariamente com IA. Planejamento, revisão e aí sim codar. Então fazer o planejamento ele é sempre muito importante para que a gente consiga de fato ter bons resultados e não sair codando e batendo a cabeça. Então quem está entrando no mundo da IA, começando a executar IA para fazer código, é importante entender que a forma com que a gente pensa, às vezes de sair codando antes de começar a pensar, entender como é melhor, é diferente quando a gente usa na IA. Se a gente quer ter IA como no nosso controle, a gente precisa planejar, direcionar ela e aí usar o código dela, tá bom?